não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Esse é um alerta, não só, essa mensagem de Emmanuel, ela não nos avisa a ficarmos atentos com aqueles que dividem o prato. Isso é um arquétipo, é um símbolo. Não é aqueles mais próximos, que podem nos magoar, que podem também nos ferir. Mas ficarmos atentos em que medida nós não estamos machucando aqueles que estão bem próximos de nós. Como nós também não estamos, assim, traindo o afeto esperado por aqueles que caminham conosco e compartilham a nossa mesa. Porque quando a gente lê uma página dessa, a gente já pensa, ai meu Deus, tenho que ficar bem alerta, porque vão me trair. Não. O cristão, aquele que já se entende, se intitula cristão, ele não se precavém contra o outro. Ele vai ao encontro do outro e se precavém contra si mesmo e suas viciações e os sentimentos ainda desapartados das leis divinas que ainda cultiva. Então, essa mensagem de Emmanuel é muito profunda e cheia de alegorias para a gente pensar, meditar. Mas não vamos tomar muito mais tempo da palestra do nosso irmão, que eu ainda não decorei o nome. Antônio, que tem a doçura da família, é genética, essa doçura, né, Solange? E o tema da palestra? Percepção nos homens e nos animais, na visão da ciência e do espiritismo. Exatamente. E nós vamos, para harmonizar mais ainda o ambiente, chamar a nossa irmã, que foi convocada para hoje. Sou péssima com o nome, já esqueci o nome da menina. Nani. Muita paz, meus irmãos. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, mais uma vez te agradecemos esta grande oportunidade de estarmos aqui, Senhor, unidos e reunidos em teu santo nome. Que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor permaneça sempre em cada um de nós. Pedimos, Senhor, que ilumine o nosso palestrante na noite de hoje. Ilumine as nossas mentes, os nossos caminhos. Que todos que aqui se encontram, Pai, encarnados e desencarnados, possam receber o teu bálsamo de paz, luz e harmonia. Que agradecemos a espiritualidade de Cáritas e aos nossos mentores, que o transcorrer desta palestra e todos os trabalhos na noite de hoje seja feita, Senhor, com muita paz e harmonia, hoje, agora e sempre, e assim seja. Eu vou ficar em pé se vocês não se incomodam, tá? Porque Jorge, só é apertar aqui nos botõezinhos, né? Tudo bem. E o videozinho, aperta aqui no meio, ou eu peço para você? Tá bom. Então, gente, hoje é uma palestra que, na verdade, eu sou até suspeito de falar, mas eu gosto muito do assunto. Sobre percepção, sou fã incondicional desde pequenininho, eu adoro, sou aprendiz, todos nós somos. Percepção, para mim, é uma das coisas mais importantes, e dentro do espiritismo ela deve ser tomada como uma das coisas mais importantes, porque, na verdade, tudo que nós sentimos, nós tomamos consciência, é fruto desse estudo da percepção. Então, seja das coisas que nós estamos
vendo aqui ao nosso redor, as janelas, as portas, sejam as outras coisas que nós não temos condições de perceber, nem todos, alguns têm, e tudo isso é a percepção. Essa palestra ela tem alguns objetivos. Está pequenininho, está dando para ler aí? O primeiro objetivo é a gente entender um pouco mais sobre esse assunto tão complicado. Em segundo lugar, é nos colocarmos junto de outros animais, de nossos companheiros de jornada, e com isso nós vamos aprender um pouquinho. Aprender que alguns animais eles conseguem chegar mais próximos da gente, eles conseguem ter percepções que são fantásticas, e ao mesmo tempo nós também, muitas vezes, temos capacidades que nos colocam no mundo muito parecido com de um animal mais bruto. E isso bem de acordo com o livro dos Espíritos, no sentido de que nós estamos aqui para evoluir. Nós ainda somos assim, muito atrasados, e nós temos ainda um lado, de uma maneira pejorativa, se dizer, um lado animal de ser. Então, com a percepção, a gente consegue ver essas coisas. Para começar, percepção é a habilidade de se tornar par de algo através de sentidos. É uma definição mais ou menos clássica do que é percepção. Você se tornar par de algo, ou tornar consciente de algo. Não coloquei a palavra consciente, porque senão, talvez alguns aqui digam, mas os animais não têm consciência, os animais não humanos, tá? O que eu não concordo tanto, mas preferi colocar a par. Todos os animais apresentam alguma forma de percepção do mundo que os circundam, todos. Todos. E aqui, prestem bem atenção, eu estou dizendo animais, incluindo nozes. Tá? Eu sou biólogo, então, às vezes, quando eu quero separar, eu tenho que dizer claramente os outros animais, ou os animais não humanos. Mas, em geral, quando a gente fala de animais, a gente está incluindo nozes. O que pode ser percebido pelas espécies de animais pode variar de forma acentuada. Então, cada espécie tem sua maneira de perceber, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas os indivíduos, eu, mamãe, por exemplo, Tutu, Nani, a gente também tem maneiras particulares de perceber o mundo que está ao nosso redor. Isso vai depender de uma série de fatores, inclusive a experiência nossa. A gente vai começar do mais simples e vai entrar no mais complexo. Bom, as fotos que estão aí só para causar um certo assim... Eu sei que alguns rapazes, olha, homens aqui, tem algum rapaz? Tem mais para rapaz, né? Vão olhar para isso aí, uma aranhazinha na mão, não causa grande... Mas talvez algumas de vocês vão ficar horrorizados, né? E aqui na foto de baixo, para a pessoa da esquerda, ele diz 4, e para a direita diz conta 3. Então, isso é uma ilusão de ótica, tá? Isso mexe com o nosso cérebro, mexe com a nossa maneira de perceber as coisas. Na verdade, tudo que está ao nosso redor é um pouco de ilusão, tá? Porque o nosso cérebro está fechadinho aqui dentro, em silêncio. Ele não, na verdade, ele diretamente não escuta nada, ele não vê nada, ele não sente nada. Esse calor de 31 graus que eu começo aqui a suar, nada disso. Ele está sentindo diretamente. Está tudo escuro em silêncio. Tá? São todas interpretações e a gente vai ver isso com muito cuidado. Teve um sujeito chamado, olha o nome, né? Jacob von Uexkekulo. É um alemão. Tá? Então vamos chamar de Jacó. Então, Jacó, ele fez um livrinho dele chamado Andanças pelo Meio Ambiente dos Animais e dos Seres Humanos. Aliás, foi a primeira pessoa que usou o termo meio ambiente. Tinha uma conotação diferente do que a gente usa hoje em dia, mas foi a primeira pessoa que usou o termo meio ambiente. Para mostrar que os animais, inclusive o ser humano, tem uma maneira diferente de perceber as coisas. Então, ali em cima... na esquerda, a gente vai ter como uma mosca perceberia o mundo. Então, o mundo para Jacó, em relação à mosca, quando ele estudou as moscas, para ele, as moscas veriam os pratos, os copos, e o resto não teria existência, ou não seria, vamos dizer assim, não se gastaria tempo percebendo-as, porque
não tem importância maior. Já para um cachorro, aqui embaixo da esquerda, outras coisas passam a ter importância dentro dessa sala. Então, os sofás, as cadeiras passam a ter importância. E para o ser humano, no central, vocês veem que muitas coisas têm importância. Então, o mundo, ele existe de acordo com nossas necessidades, com diversos fatores que fazem com que a gente perceba em determinado momento certas coisas e não outras. E também pelos nossos órgãos dos sentidos, que às vezes fazem com que a gente só consiga perceber algumas coisas e não outras. Então, a gente tem duas coisas. Para os biólogos, nós temos dois pontos que fazem a filtragem da percepção. Um são os órgãos do sentido e outro é o sistema nervoso. E aqui na casa espírita, eu diria que existiria um terceiro, que é através do espírito e das experiências desse espírito. Tá? Então, o que nós temos aqui do lado direito não está dando para ver direito, mas aqui nós temos um primata, tá? Então ele tem essa visualização de cores. Nós temos acima dele um peixe que vê uma quantidade pequenininha de cores, o espectro de cores é bem pequenininho, e assim por diante. Alguns peixes que têm um espectro de cores mais amplo, e uma cascavel que tem muito amplo. Então, isso mostra que, do ponto de vista de órgãos de sentido, existe diferença muito grande entre os animais, incluindo o ser humano. A gente estaria muito próximo desse primata aqui, tá? Seria nosso campo visual, porque todos os primatas veem, em geral, de uma maneira muito semelhante. Tá? Do lado esquerdo, a gente vê como uma abelha enxerga uma flor. Como a gente enxerga é em amarelo, e como uma abelha enxerga é com esses caminhos, como que indicassem o local onde ela deve ir. Então, todas essas coisas estão escondidas para a gente, e elas existem. E eu ressalto isso aqui para que a gente tenha consciência que a gente percebe muita coisa que está à nossa volta, e ao mesmo tempo isso é uma parte insignificante do universo, de todas as coisas possíveis de serem enxergadas e percebidas. Só para a gente se divertir um pouquinho com essa foto, aqui está uma foto panorâmica, não sei se dá para ver direito, mas aqui tem um guepardo, tá? Esse guepardo está aqui. Ali do outro lado desse zoológico, tem alguns antílopes, alguns animais, que o guepardo percebe como, que legal. E aqui tem uma criança, que está, é um rapazinho, né? E geralmente os homens, eles têm muita testosterona, então ficam muito evidentes, e ele queria se amostrar para os coleguinhas que estavam atrás. Então eu chego perto do guepardo, e ele ficou na frente do guepardo, e o guepardo fez como se ele não existisse. Não tinha interesse nenhum nessa criança, quer dizer, é como se nem percebesse. Tanto é que ele ficava na frente do guepardo, o guepardo ia para o lado. Ele ia para a frente do guepardo, encarando o guepardo ia para o outro lado, para olhar. Na verdade, a televisão colorida dele, em alta definição, eram os antílopes, etc., que são animais muito mais ágeis. Certa vez, num circo, existiam alguns guepardos, né, numa apresentação, e uma das grades caiu, e os guepardos ficaram soltos, ali no picadeiro, né? E toda a audiência, toda a plateia começou a correr, horrorizados, né? Aqueles animais felinos grandes estão soltos, e todo mundo se colocou a correr, e os guepardos não fizeram absolutamente nada. Por quê? Porque o guepardo, ele só começa a pensar em atacar alguma coisa que comece a correr a 60, 80 km por hora. Tanto é que num zoológico como esse, quando eles colocam eles colocam o alimento em correias, em cabos que vão correndo pelo esse recinto que é muito grande, de forma que isso exercita os guepardos e faz com que eles vão atrás. Então é isso que eles percebem. A percepção deles, que eles evoluíram ao longo de milhares, de milhões de anos, é para correr atrás de coisas que corram muito. Então o ser humano, para eles não tem graça nenhuma. Aquela criança não tem graça nenhuma. Simplesmente vê, é capaz de ver, mas é como se não existisse.
Então, é uma percepção seletiva das coisas. Está claro até aí? Joia. Todo mundo faz assim, que bonitinho. É lindo, né? Na verdade, aquele leãozinho ali, não é? Ela já está falando, eu vi um leãozinho desse lá, não sei onde, igualzinho, fulaninha tem um desse. E aí vocês estão notando assim, puxa, Antônio começou pelo quinto e não pelo primeiro. Eu ia começar pela aprendizagem, mas há mais ou menos umas 2, 3 horas atrás, eu disse, não, vou começar pelo instinto, que é mais básico. Aí troquei inclusive a posição de alguns slides e, bom, a gente começa pelo instinto que está vermelho, tá? E aí vocês veem o ser humano e perguntam, nossa, e o instinto, o ser humano tem instintos? Tem. Tem, básico como muitos outros animais. E vocês quando olham para esse bichinho aí, esse bichinho de pelúcia e fazem que bonitinho, isso aí é instintivo, não é cultural. Ninguém ensinou a vocês a achar esse bichinho bonitinho. Isso aí uns biólogos descobriram na década de 50, que existe uma coisa chamada esquema de criança, e que muitos animais ficam alucinados quando veem um esquema de criança. E a indústria de brinquedos, quando faz esses bichinhos de pelúcia, quando fazia no começo do século passado, 1914, 1900 e alguma coisa, os bichinhos de pelúcia tinham outra forma, não eram assim não, com a cabeça grande, desproporcionalmente grande. Era tudo no formato de um animal adulto. Eram bonitos? Eram bonitinhos, mas quando descobriram o esquema de criança, e esses biólogos chegaram e disseram assim, olha, tem uma coisa chamada esquema de criança, e torna tudo muito atraente, você não tem nada que possa fazer contra isso. Você vai achar o máximo. Aí a indústria cinematográfica, de brinquedos, começaram a fazer. E é uma malvadeza, porque você chega nas prateleiras, aí vê aqueles bichinhos, etc., faz, eu quero levar para casa. E a mesma coisa, Maurício de Souza, quando fez a Mônica, ele fez utilizando o esquema de criança. Aquele ET, que vocês já assistiram em Sessão da Tarde, etc., aquilo ali é um esquema de criança. Tá, os olhos grandes, o rosto, a cabeça muito desproporcional, a testa alta, isso é esquema de criança, funciona muito bem. É por isso que a adoção ela acontece principalmente com crianças muito novas, e até entre espécies diferentes. O cachorro adota os gatinhos, o gatinho adota um cachorro, tudo novinho. Isso é o esquema de criança. O esquema de criança ela tem uma função muito importante, é evitar que os pais matem os bebês. Mesmo do período de grande escassez. Isso é a visão dos biólogos, tá? Mas é para mostrar que nós temos instintos, nós, como os espíritos dizem, nós podemos descer lá embaixo. Tá? Nós ainda não somos, nem pensem que a gente, nós temos a anzinha já de anjos aqui. Estamos muito distantes disso. E a nossa percepção nos denuncia claramente isso aí. Tá? Aqui é um videozinho que é interessante, porque a gente vai ver que o instinto, ele pode se apresentar de diversas formas. Às vezes apresenta de uma maneira tão rica e a gente pensa assim, puxa vida, olha só, na verdade, não deve ter aprendido de algum lugar. E não, é instinto mesmo. Depois a gente esmiuça um pouquinho. Jorge, pode passar esse videozinho? Então, preste atenção na ave, no comportamento, olha só. Não é? Alimentou, subiu no ninho. Aí vocês podem pensar assim, puxa, que bonito, a natureza é inteligente do seu jeito. Tá? Na verdade, aí tem uma cadeia de eventos. Na verdade, essa cadeia é muito maior do que eu vou mostrar, isso é bem simplificadozinho. Mas o que a gente vê aqui é uma ave que chega no ninho, no galho, e depois sobe no ninho, e imediatamente quando ela sobe no ninho, as filhotes abrem o bico, né? Aí tem duas coisas. A primeira coisa é quando ela pisa no ninho, ela balança o ninho, e isso faz com que os filhotes percebam, instintivo, tá? Eles percebem esse movimento, porque são cegos ainda, e abrem o bico. Nunca aprenderam isso, mas fazem automaticamente. Quando abre o bico, esse é um outro estímulo que a ave mãe ou pai percebe e dá a comida. Tudo bem automático. Quando ela chega sem comida,
e o filhote abre o bico, aquilo ali é um estímulo que ela percebe para poder procurar alimento. E funciona, que é uma beleza. Parece tudo muito aprendido, e não é, é instintivo mesmo. Aí um outro exemplo de instinto, tá? Vocês veem esses patinhos seguindo a cadela. A cadela, ela na verdade, ela estava presente na hora que os patinhos eclodiram, e por isso essas aves novinhas, elas seguem qualquer coisa. No momento que elas eclodem, qualquer coisa que se mexa, ela vai fazer mamãe. Tá? Mamãe é brincadeira, mas segue mesmo. Segue uma caixa de sapato, segue um gato, um cachorro, um ser humano. Fazem isso. Por quê? Percebe, tem vamos dizer assim, como se estivesse gravado dentro delas, que uma vez que aquele estímulo está presente, ela percebe aquele estímulo, é um estímulo-chave para o seu tipo de percepção, e a resposta vai ser seguir. Os hormônios também, claro, os hormônios funcionam com uma beleza. Quando eu mostrei aquela mamãe segurando um bebê, muito feliz da vida, sorrindo, ali não está apenas o esquema de criança atuando, também existem hormônios, existe a ocitocina. Toda vez que a ocitocina, esse tipo de hormônio, é liberado no corpo, então você passa a sentir um carinho muito maior pelo aquele objeto que está na sua frente. Carinho, confiança, não tem muito o que fazer, é biológico. Tem até um pessoal de marketing, de propaganda, que queria que algumas revistas, quando você folheasse a propaganda delas, tivessem alguma coisa para você cheirar e que entrasse ocitocina. E com isso você confiaria mais naquele produto que estava sendo veiculado naquela revista. Ou no cinema, então apresentaria alguma imagem e ao mesmo tempo se liberaria ocitocina para você se sentir confiar com aquele produto, né? Então, é algo forte, é algo que não fizeram ainda, que eu saiba, tá? Espero que nunca façam. Mas é algo que é bastante forte. Então, os hormônios, eles funcionam também. No caso da mamãe, é óbvio, tem uma função enorme de cuidar da criança, etc., se sentir bem cuidando da criança. Isso tudo faz parte do biológico, né? Da percepção, da mudança da percepção, fatores que alteram essa percepção. No caso dos hormônios, a gente tem nesse quadro aqui da esquerda, a gente tem que os hormônios são super importantes na maneira como você percebe as coisas, né? Então, a atividade sexual de um preazinho, ele muda muito se ele for castrado. Claro, vocês já sabem disso, né? Mas o que talvez eu adiante um pouco é que a aprendizagem é importante também. Então, quando eu falo desses fatores que são importantes para se perceber, eu não posso deixar de dizer que eles atuam muitas vezes em conjunto. Então, nesse caso, por exemplo, um preazinho, quando ele é castrado, então a maneira que ele percebe uma fêmea vai caindo, até que se administra testosterona novamente e sobe, que é nesse quadro mais da direita. Então, começa a subir novamente. Agora, essa queda ela é mais ou menos pronunciada de acordo com a importância da aprendizagem para uma determinada espécie. Por exemplo, no cachorro, se ele já tiver tido alguma experiência sexual e ele for castrado, essa linha cai muito mais devagarzinho. Por quê? A mera lembrança do ato sexual e do prazer é suficiente para, vamos dizer assim, manter o desejo sexual, mesmo na ausência da testosterona, da produção desse hormônio. Está claro? No ser humano é a mesma coisa. Aqui foi malvadeza minha, tá? Fui mal, muito mal. Que a boa espiritualidade me perdoe, mas eu fui mal. Então, botei um pedaço de pizza maravilhosa. Na verdade, eu tomei uma sopinha na casa de mama. Então, eu estou mais ou menos satisfeito, mas quem veio aqui arrastado, feito um saco de batata e não comeu nada, então, pelo menos, né? Aprecie com moderação, aí não mordam aí, por favor. Mas, é claro, a saciedade vai fazer você ver de uma maneira bem diferente essa comida. Quem está saciado, olha que bonitinho, né? Uma pizza, né? Mas quem está com muita fome vai, talvez, até começar a responder salivando, alguma coisa assim, né? Bom, quem não gostar da pizza tem uns docinhos do lado. Drogas como o álcool, por exemplo, eles também alteram a maneira como a gente percebe o mundo, tá?
Não só a gente, os animais também, não humanos, também têm a capacidade de percepção alterada. Vou dar um exemplo bem legal, bem diferente mesmo. O álcool, por exemplo. Aí tem um sujeito, acho que é da L'Oréal. Não vou nem falar o nome, olha, você pode cortar, viu? Mas ele está o quê? Ele está trabalhando no que os gregos clássicos eles já sabiam, né? Simetria é algo importante. Então ele trabalha com a parte de cosméticos. Então ele vai tentar desenvolver cosméticos e tudo para você fazer aquele make-up e você ficar mais bonito, né? Mais bonita também, atraente e tudo. E isso aí porque a simetria é importante. Naquilo que a gente percebe como bonito ou não bonito, ou menos bonito. Então, quanto mais simétrico é o rosto, isso os gregos clássicos já sabiam, mais vai haver a percepção de beleza. Que não deveria ser nem importante, viu? A gente deveria olhar para o interior, mas como a gente ainda é muito bichinho, a gente olha para a simetria, porque às vezes algo assimétrico, um rosto assimétrico e tudo, pode representar algum tipo de doença hereditária. E é por isso que a simetria é importante. Então, o que a gente tem aqui é o sujeitinho trabalhando com simetria, né, tentando entender melhor do ponto de vista científico. Aqui no meio é uma fotografia, uma imagem de uma mulher com seus traços sendo medidos para verificar o grau de simetria do rosto dela. E isso aí é comprovadamente uma qualidade para que as pessoas percebam-na como bonita ou não, tanto homens como mulheres. Tá? E o que é que acontece, que é o que o álcool tem a ver com isso? O álcool é aquela história que o pessoal às vezes falava, né? Puxa vida, o álcool ele altera a maneira como a gente percebe as outras. Bebe mais álcool, as pessoas ficam mais bonitas, né? Então tem um trabalho, tem uma pesquisa que mostra bem bonitinho, bem simples, que as pessoas que estão sob influência do álcool, elas não têm capacidade tão boa de perceber as assimetrias. Então, sob influência do álcool, é tudo simétrico. Ou você não percebe também. Então, é por isso que o sujeito, né, hoje, não, eu não acho ele muito bonito, aí bebe, não é para beber, tá? Bebe um pouco mais, aí no dia seguinte, é lindo, você não achar, né? É muito bonito. Por causa da influência do álcool. Está clarinho isso? Bem, aprendizagem. E a gente fica aqui na parte mais complexa de todos, que eu deixei, na verdade, ia começar com ela, aí disse não, vai ficar por último, porque, na verdade, a gente vai do mais básico para o mais complexo. Tem como colocar... Será que eu posso chegar aí e tentar colocar o som? Do início de novo. Eu posso voltar aqui. Pronto. Não? Aqui. Então, Oksana Malaya é uma menina que foi resgatada de algo como se fosse um canil, tá? Ela foi criada por cães até durante 6 anos, até os 6 anos e pouco de idade. Ela ficou com esses cães, então ela é um dos casos mais bem relatados de crianças, são chamadas crianças selvagens, tá? Na verdade, não é selvagem o termo, mas é assim que o pessoal chama. Então ela foi absolutamente educada, criada por cães. Ela sobreviveu com cães. E o que a gente vai ver aqui são imagens de Oksana. Hoje em dia ela tem 20 e poucos anos, 25, 26 anos, tá? Ela já fala um pouco da linguagem humana e é fantástico porque você tem uma... É fantástico primeiro porque ela foi resgatada, tá? Os pais eram alcoólatras, então largaram ela no... Atrás tinha como se fosse um canil, vários cães, e largaram ela lá, e ela foi cuidada pelos cães. E ela abre uma janela sobre a percepção, a importância da aprendizagem na percepção do ser humano. Então, a visão que ela tem de mundo e que ela hoje em dia pode passar verbalmente para a gente é a visão de um cão. É como um cão vê o mundo.
Então vocês notem até pelo comportamento dela, pode passar. Você vê, é um cão. É uma pena que não dá para escutar o latido, que o latido é absolutamente perfeito. Pode parar. Então vejam como é importante o meio em que você se desenvolve e a maneira como você percebe o mundo. Não é que ela não veja muitas coisas, mas é porque essas coisas não têm maior importância, então é o que deixa a gente a par das coisas que representa aquilo que a gente percebe de fato. A gente responde àquelas coisas. E Oksana, ela viveu com cães e ela agia como cães quando foi resgatada, e ela respondia às coisas que eram colocadas. Uma câmera que se aproxima assim pode ser ameaçador, e ela respondia dessa forma. É engraçado que hoje em dia se perguntou a ela por que ela latia, o que a fazia latir. Uma das coisas que ela disse que ela gostava muito de latir. Latir é uma coisa prazerosa para ela. E agora, quando a gente vê os cachorros latindo sem parar, a gente já sabe que pode ser porque eles gostam simplesmente. É claro que às vezes estão zangados, etc., mas às vezes o cachorro se põe a latir sozinho. Vai correr atrás de um pneu latino, é algo maravilhoso, né? Rodas são fantásticas, né? Para correr atrás. E essa lição que a Oksana dá para a gente é importante por dois motivos. Uma, vejam a flexibilidade do ser humano, quando ele acredita que é alguma coisa. E segundo, também a flexibilidade dos animais que adotaram Oksana, né? Que a Oksana era muito diferente fisicamente, mas essa diferença não tinha maior importância. A capacidade social desses animais não humanos, os cães, também é fantástico. Mas a parte de Oksana é importante porque dentro do espiritismo, principalmente se alguém trabalha na doutrinação, então alguns espíritos vêm animalizados. Então eles acreditam piamente que são animais. E Oksana é um caso encarnado de uma pessoa que acreditava piamente que era um cachorro. E é claro que esse é um trabalho que delonga muito cuidado, muita paciência. Alguns casos que chegam no centro espírita, eles já foram pré-tratados, por assim dizer. Muitos dos casos que vêm aqui no centro vêm de uma triagem, né? Nem os casos piores não vêm aqui, porque muitas vezes demora muito mais tempo que nós poderíamos dar assistência. Os casos que vêm ao centro, eles, é claro, servem tanto para o espírito que está vindo, como para a gente do ponto de vista da educação nossa. Tá? É um caminho de via dupla. E Oksana é importantíssimo para mostrar esse lado do ser humano que acredita em alguma coisa. É raro a gente ter uma cena dessa, como a gente tem aqui. E é assim que muitos espíritos humanos chegam, ou porque eles acreditam que são assim, ou porque fizeram com que eles acreditassem através de hipnose, e eles terminam acreditando que são animais mesmo, e agem como a gente vê Oksana fazendo. Hoje em dia ela não é mais, senta, conversa, fala, como eu disse para vocês, não de uma maneira absolutamente perfeita, mas quase lá. Esse aqui é deixa eu falar um pouquinho. Esse é, como não tem som, então eu vou logo explicar um pouco. Aqui a cena, importantíssima também para a gente, que trabalha dentro do centro, porque você vai ter uma mão de borracha e você vai ter a sua própria mão. E a maneira como você percebe o seu corpo. O pesquisador ele vai esconder a mão da pessoa e a pessoa vai estar vendo só uma mão de borracha do lado da outra mão. E ele vai passar um pincel na mão verdadeira da pessoa que ela não está vendo. E, ao mesmo tempo, ela está passando um outro pincel na outra mão. E vai enganar o cérebro. Pode colocar. Então, esse é um parque de diversões, que esse pesquisador ele vai mostrar isso para as pessoas.
Então aí a mão de borracha, né? Então você vê, tem uma paredezinha que esconde a mão verdadeira. E ela não vê, mas ela vê a mão de borracha. Então o que vai ser feito vai se criar uma adoção. O cérebro vai adotar a mão de borracha. Então, do outro lado, ao mesmo tempo, ele vai passando. Ele cria um vínculo perfeito. O olhar, que é muito importante para nós primatas, a gente funciona muito em termos visuais. Os cães é olfativo, né? Nós em visuais. Então, ele vai passando. Então, ela vai criando o vínculo. O cérebro se adapta. Ele passa a adotar aquele mão de borracha como se fosse dela. E ela sente, ela se assusta, ela tem como se aquela mão fosse dela, como se fosse dela. Pode parar. É absolutamente impressionante como você faz, o cérebro faz as conexões, como de repente aquele braço, aquela mão de borracha deixa de ser uma coisa fora do seu corpo e passa a ser do seu corpo. E você sente as coisas que ela está sentindo. E mais uma vez isso é super importante para a gente. Por quê? Porque às vezes a gente carrega essas dores que nós temos aqui para o outro lado. E a gente tem certeza absoluta que a gente está sentindo tudo que a gente sentiu aqui. E leva algum tempo, isso depende da evolução de cada um, mas leva algum tempo para se explicar àquela pessoa que ela não está mais sentindo aquilo. Então você faz essa conexão bem bonitinha e você adota as coisas. E você, na vida espiritual, você carrega o seu corpo, como as sensações. Muitas vezes você carrega as sensações do seu corpo. Está claro? Para complicar um pouquinho, eu vou correr um pouquinho. A gente vai aumentando um pouco a complexidade. Aqui a gente vê uma imagem que mostra a sombra, né? A sombra de uma mão na frente de uma luz vermelha e tem uma luz branca do lado e de repente se cria uma sombra verde. De onde vem a cor verde? Canto nenhum, vem do seu cérebro, ela não existe. É o seu cérebro quem produz essa luz verde. Ela não está em canto nenhum. Do lado direito a gente tem uma maçã bem vermelha e ela é sempre vermelha? Não, não é. Se a gente colocasse, porque na verdade os objetos refletem a luz. Por exemplo, uma luz dessa, ela tem ela causa um tipo de cor bem diferente. Se vocês já tiraram fotografia, eu tenho certeza que todo mundo já tirou fotografia, e de repente a foto sai meio azulada ou avermelhada, né? E você não sabe por que a foto saiu meio azulada, puxa vida, está tudo tão normal lá, normal para você, para o seu cérebro. Na verdade, aí ela está simplesmente resgatando aquela fotografia, aquela câmera fotográfica, está resgatando a realidade do reflexo das cores, de um tipo de luz como essa, que não é uma luz natural. Então, na verdade, seria bem mais azulado. Mas você continua, você tira, por exemplo, você está com a maçã do lado de fora. Estamos num dia de sol. Você pega a maçã do lado de fora e traz para aqui para dentro. E ela continua vermelha. Ela continua vermelha? Não. Mas no seu cérebro, sim. Porque o cérebro faz os ajustes necessários. Você nem percebe isso. É uma flexibilidade. A gente não tem nem ideia como é fantástico esse cérebro que nós temos. E daqui a pouco eu vou misturar o cérebro com o espírito, né? Aqui uma brincadeira que o pessoal, os pesquisadores fazem muito, é ótimo, e mostram como é complexo tudo isso. Vocês estão olhando uma fotografia, né, na verdade um desenho. Esse desenho ele tem uma mesa, tem luzes em cima e tem uma mesa com um jarro azul. Embaixo dessa mesa com jarro azul tem como se fosse a cerâmica, né? E você vê uma cerâmica clarinha e do lado direito da mesa você vê uma cerâmica escura, não é verdade? Não é verdade. Na verdade, o seu cérebro está dizendo para você que a cerâmica debaixo da mesa, na sombra, ela é mais clara. Elas têm a mesma luminosidade.
é porque o cérebro faz os ajustes. Já que está na sombra e você está vendo, ela tem que ser mais clara do que a outra. Uau! Não é fantástico, né? A gente pensa que as coisas são como são e não são. Aqui Antônio Damasio escreveu esse livro muito legal, O Erro de Descartes. O Erro de Descartes é um livro fantástico, quem quiser ler é ótimo. É um livro que fala sobre a experiência que ele teve com esse sujeito chamado Phineas Gage. Phineas Gage aconteceu em 1848. Ele teve, indiretamente, ele trabalhou com esse sujeito, porque ele precisou de todo o relato que foi feito sobre Phineas Gage para tratar um paciente que ele tinha na atualidade. E para mostrar que esse sujeito com que ele estava tratando, ele era incapaz e deveria se aposentar por invalidez. Assim como Phineas Gage, ele teve um acidente, perdeu parte do cérebro, a parte posterior do cérebro, e com essa perda, ele teve alterações sutis de comportamento. Ele passou a colecionar coisas que não faziam o menor sentido, é como se alguém aqui tivesse vontade louca de colecionar, não sei, aqueles aramezinhos que vem no pão, e de repente tivesse um saco de 60 litros cheio desses aramezinhos, e um dia talvez eu precise. Se chegasse para você assim, depois de um acidente como esse, fizesse, olha, eu queria que você fizesse essa tarefa. Olha, eu queria que você fizesse essa tarefa, tá? Eu faço, traga para amanhã isso, tá? Eu trago, e amanhã ele não trazia. Não é porque esqueceu, não. É porque ele disse, não tive mais vontade, não. Típica característica dessa pessoa com esse tipo de acidente. Tá? Também outra característica, perdia qualquer freio do ponto de vista de não dizer certas coisas. Assim como o paciente dele, Phineas Gage, falava o que não devia em público. Então contava piadas super pesadas na frente de mulheres em festas, tudo. E isso fazia parte da nova personalidade dele, por assim dizer. E com isso tudo que Antônio Damasio pegou do Phineas Gage e de outros relatos, e ele colocou no processo, e ele deu um parecer favorável à aposentadoria por invalidez para esse sujeito. E ele escreveu esse livro, O Erro de Descartes. E Descartes, ele era um filósofo e um pensador e matemático. Ele imaginava que existiria um espírito no ser humano, né, e ele comandaria o ser humano através da glândula pineal, se eu não me engano. Nós teríamos cérebro como outros animais, mas também teríamos uma ligação com o espírito. Tá? E o erro de Descartes é que, na verdade, não existiria essa ligação. Tudo estaria no cérebro. Então, Antônio Damasio é do time, é da escola dentro de biologia, né, que acredita que tudo vem do cérebro. Você não precisa pensar em espíritos e nada disso, tudo vem do cérebro. E vocês hoje em dia vão escutar muito sobre isso, e está na moda, tá? Mas de forma nenhuma isso é uma escola única dentro da biologia. E eu faço questão de dizer isso para vocês, tá? Não precisa ler o que está aí, são muitos textos, muitas palavras, tá? Mas aqui do lado esquerdo a gente tem um sujeito chamado Daniel Dennett, e do lado direito a gente tem John Eccles. Daniel Dennett é um filósofo, mas é um pensador dentro da área de evolução e da biologia. E Dennett, ele diz o que está na moda hoje em dia, é que nós somos máquinas, é que tudo você pode reduzir, e é ótimo, é maravilhoso, você reduz para os genes, e está nos genes, é o gene que faz isso, é o gene que faz aquilo, é o seu cérebro, essa parte do cérebro, é outra parte do cérebro, é a causa das coisas. Tá? Aí, vocês prestem bem atenção que isso é uma das escolas, não existe unanimidade. Tá? O sujeito do lado direito, é o John Eccles. John Eccles é um reconhecido pesquisador na área de neuro, e ele trabalhou a vida toda em neurobiologia, tá? E ele sempre quis desvendar os mistérios do cérebro, e ele chegou à conclusão que não há como. Opa! E não é qualquer um, ele é prêmio Nobel na área dele, de medicina, é uma pessoa muito renomada, então pode escolher qualquer uma dessas escolas. Como vocês estão aqui numa casa espírita, é esse aqui, tá?
John Eccles diz o seguinte: ele diz que acreditar que você é uma máquina virtual, ou que houve a criação de um capitão virtual, e que você pode reduzir as coisas, e vai encontrar as respostas reduzindo cada vez mais, né, como se nós fôssemos relógios, né? Você pode pegar e pegar o relógio e dividir em várias partezinhas, depois montar de novo, e ter o todo do relógio. Mas, na verdade, para essa escola, nós somos muito mais como nuvens. E você não pode partir as nuvens e seus elementos básicos e entender a chuva. Não vai conseguir. Então o reducionismo não funciona para essa escola aqui. Tá? Então o reducionismo científico não funciona. Ele classifica como uma superstição você pensar que pode fazer isso. E nós somos tanto seres espirituais com almas existindo em um mundo espiritual, como seres materiais com corpos e cérebros existindo em um mundo material. Então ele acreditava na dualidade. Tá? Esse foi o último livro que ele escreveu. Na verdade, nem sei se ele faleceu. Se estiver vivo, está muito velhinho. Mas foi o Canto de Cisne dele. Ele disse: eu vou escrever um livro na qual eu vou colocar todo o meu pensamento de todos esses anos de experiência que eu tive dentro da neurobiologia. E ele fez um livro fantástico. Tá? E pode ficar certo, como todo esse pessoal da outra escola, que está na moda hoje em dia, mas isso é cíclico, a ciência também tem modismos, né? Eles respeitam muito o John Eccles, porque ninguém vai tirar toda a sabedoria que ele acumulou durante tantos anos de pesquisas sérias. E a conclusão dele tem que ser tomada com seriedade também, porque ele diz que não há outra resposta para ele. A gente chega a uma questão importante. A percepção, como eu disse para vocês no começo da nossa conversa, é que ela, na verdade, termina culminando na base de tudo. Se a gente entender o mundo, o universo, a gente vai entender através da percepção. E a percepção é uma coisa tão complexa que torna tudo muito difícil. E é por isso que alguns pesquisadores, infelizmente, escrevem livros, como Richard Dawkins. Ele escreveu um livro em inglês, embaixo está o título, a tradução, Deus, um delírio. Na verdade, ele quer provar que Deus não existe. Na verdade, é uma bobagem, porque a ciência há muito tempo deveria ter deixado a religião de lado e vice-versa. São dois caminhos que se cruzam eventualmente, mas um criticar o outro no atual estado de conhecimento é um pouco perigoso. Tá? Não vale a pena. Ciência versus Religião é o que os cientistas realmente pensam. É um livro também muito interessante, mas eu coloquei aqui do lado direito alguns pensamentos de vários pesquisadores. A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega, de Einstein. A ciência é incapaz de resolver os mistérios finais da natureza. Isso é muito bom, porque nós somos parte da natureza e, portanto, do mistério que tentamos resolver. Esse é o problema da percepção. Como você faz parte daquilo que você tenta entender através da percepção, é difícil você realmente conseguir chegar a uma explicação final. E é isso também que se baseia John Eccles. Existem esses fatos peculiares ligados à mente. A pessoa pode ter sonhos ou visões do futuro. Apenas a ignorância pode negar esses fatos. Isso mostra que a mente não está confinada ao tempo e ao espaço, o que torna a vida possível além do tempo e do espaço. Carl Jung passou a vida inteira, um psicanalista passou a vida inteira trabalhando com a mente, tentando desvendar a mente. Assim como Freud, discípulo de Freud. Freud nunca externava suas ideias publicamente ou em pesquisa, mas Jung fez isso. E Freud também acreditava nisso. O de cima que eu não falei é Max Planck, tá? Max Planck do Instituto Max Planck na Alemanha, conhecidíssimo esse instituto. Foi ele que levou Einstein da Suíça para a Alemanha para trabalhar lá. O último, que é o Richard Dawkins. Quando uma pessoa vive em uma ilusão, isso é chamado de insanidade. Quando muitas pessoas vivem em uma ilusão, isso é chamado de religião. Não há dúvida nenhuma que Richard Dawkins é muito inteligente e trabalha super bem com as palavras. Tá? Mas, para mim, é um livro muito infeliz. Richard Dawkins, eu já li os livros dele, é ótimo. Dá para você ler em livro de cabeceira, mas ele é um reducionista. Ou seja, ele estaria dentro do grupo dos supersticiosos, segundo John Eccles. Bem,
Na verdade, eu termino aqui e não termino. Como eu disse para vocês, a gente começa do básico, né, e a gente foi ficando cada vez de uma forma mais complexa. Nós chegamos ao final com a frase de Max Planck, dizendo que, mais ou menos, que o que a gente está inserido dentro da natureza, e é essa natureza que a gente tenta entender através da nossa capacidade de percepção, então a gente dificilmente vai conseguir entender. Então, o que a gente tenta, no todo pelo menos, né, o que a gente tenta é ganhar conhecimento, é chegar um pouco mais adiante. E o que eu gostaria de passar para vocês, nessa partezinha final, finalizando, é o porquê de eu ter gostado tanto do tema, porque eu gosto tanto de percepção. Eu falei que eu gosto desde pequenininho, também falei que a gente vai começar do básico para o mais complexo, e aqui eu conto um pouco da experiência pessoal. Por que eu gosto tanto disso? Porque desde os 12, 13, 14 anos eu já me interesso pela parte da percepção. Porque nessa idade, para mim já era absolutamente óbvio que a gente teria muita dificuldade em perceber as coisas, todo esse universo que está ao nosso redor, de uma maneira muito objetiva, porque nós vivemos num mundo em que nós temos apenas uma pequena força, pequena capacidade de percebê-lo no seu todo. E o que Carl Jung falou, quando ele escreve dizendo que apenas a ignorância pode negar os fatos de que nós temos visões, nós podemos ter premonições, isso para mim é uma realidade tão antiga, e eu não posso negar de jeito nenhum essa parte. Assim como aqui nessa casa tem médiuns que veem espíritos, que escutam, e doutrinadores que têm a sensibilidade de saber que palavra dizer em um determinado momento. A minha história é um pouco diferente. Então, desde pequenininho, como todo mundo, vários pesadelos, né? Aqueles sonhos terríveis, até um determinado dia, isso na verdade é um processo, começou aos pouquinhos, mas de uma forma relativamente rápida, percebi que estava sonhando, né? E tinha já consciência que estava sonhando. Eu acredito que muitos de vocês, quando estão tendo um sonho ruim, um pesadelo, eu quero acordar, você tem uma certa percepção que está dormindo, né? E tenta acordar, tenta com muita força acordar, e o olho vai pesado, né? Alguém tem isso? Acho que sim, né? Bem, existe um determinado ponto em que você pode dizer, olha, eu estou dormindo, isso aqui, de certa forma, é uma construção, tá? E eu posso ter um controle desse sonho. E desde esse dia, mais ou menos eu tinha 15, 16 anos, não tive mais pesadelos. Então, teve uma determinada noite que eu tive todos os pesadelos possíveis de se ter numa única noite. Então, eu levei um tiro, eu fui esfaqueado, um carro me atropelou, tocaram fogo em mim, tudo caí, que o pesadelo de cair é muito real, né? E todas essas coisas eu consegui me livrar no sonho. Tudo. E depois disso não tive mais pesadelos. Muito pelo contrário, eu adorava ir dormir. Dormir para mim era uma libertação. Na semana passada, eu tive um sonho maravilhoso. Eu estava tirando fotos, os sonhos são absolutamente prosaicos, tirando fotos, e de repente eu olhei para dentro de uma casa, quintal, tudo, estava vendo o casamento de um amigo meu, colega da universidade, aliás. E eu olhei e fiz assim, olha, fulano está casando. Mas fulano já casou no ano passado. Aí eu continuei tirando as fotos, aí de repente chegou um garçom, passou por mim, eu fiz assim para o garçom, grande curiosidade. Que ano é esse? Aí ele disse o ano. Aí eu fiz assim, mas eu não posso ter voltado no passado, né? Eu não posso estar no passado. Eu estou dormindo. Ai, que delícia! Eu estou dormindo. Eu posso voar.
Se eu estiver dormindo mesmo, eu posso voar. Aí dei um pulo e fiquei flutuando. Aí fiquei felicíssimo, porque voar é uma das coisas mais deliciosas do mundo. Quem já voou em sonho, eu sei que a mamãe já voou, né? É muito gostoso. Só que eu fiquei tão alegre no meu sonho, tão alegre, que eu acordei. Então, quando eu acordei, eu fiz assim, mas que bobagem, Antônio, não é para ficar, a próxima vez não é para ficar tão alegre. Eu fiquei tão alegre, acordei. Sonhos premonitórios, também. Carl Jung, grande figura. São fatos, só a ignorância pode negar. E esse eu conto para vocês, que é ótimo, porque como eu sempre me interessei desde pequeno, eu estava visitando um amigo meu, amigo e um primo distante, né, Jorge, e bati na porta, e a mãe abre a porta. Quando ela abre, eu, essa situação eu já vi. Será que é um déjà vu? Mas aí ela diz o que eu espero que ela diga. Na época que eu sonhei, uns 6 meses atrás, isso era absolutamente irreal, não poderia ser verdadeiro esse sonho. Por quê? Porque esse meu amigo e primo distante, ele estava dormindo junto com os irmãos na suíte do casal. Não bate muito. Além disso, havia uma pessoa que eu não conhecia na época, lá no quarto. Mas quando ela chegou para mim, olha, eu preciso dizer uma coisa, já sei. A partir daí, eu era um observador dos acontecimentos que se desenvolveriam adiante. Ele está lá no quarto, já sabia, entrei, estavam sentados na mesma posição, absolutamente na mesma posição do meu sonho. Não é um déjà vu. Déjà vu, às vezes, é uma peça que o cérebro prega em você, não era. Então eu me sentei no local onde eu havia me sentado no sonho, tudo igualzinho, a conversa era igual. A pessoa que estava, era desconhecida do meu sonho, era uma prima minha que eu não conhecia, do Rio de Janeiro, que estava visitando. Eu nunca tinha visto antes. Mas estava lá, sentadinha no mesmo local. E nesse momento eu pensei assim, Antônio, que oportunidade maravilhosa para saber se a gente tem o livre-arbítrio ou não, se existe ou não existe. Olha que oportunidade maravilhosa. Só esperando a pergunta era, que não quer calar, Antônio, bora amanhã para o Alto da Sé? Porque tinha que levar Roberto para conhecer tudo, não? Vamos para o Alto da Sé? No meu sonho eu dizia, vamos. Programa ótimo, tudo. Ali naquele momento, parecia goleiro, né? Na hora do pênalti. Passaram 1000 coisas pela minha cabeça, né? E eu disse, olha que oportunidade. Não. E olhei para um lado, para o outro, né? Para ver se o mundo se acabava, né? Se abria um buraco no chão e eu caía lá dentro, ou então o teto caía na minha cabeça, sei lá, trovões, relâmpagos. Nada. Absolutamente nada aconteceu. O livre-arbítrio. Mas Antônio, a partir daí, tudo mudou. Mas Antônio, vamos rapaz, vai ser muito bom, vamos com a gente. Não estou afim não, não quero. Então nós temos uma programação, mas nós temos o livre-arbítrio. No dia seguinte, eu telefonei e disse, bora, porque era um programa muito legal. Mas o fato é que naquele momento se mudou o caminho. Quer dizer, todos nós podemos mudar esse caminho. Existem, isso foi ótimo, graças a essa capacidade de percepção diferente de premonitório, de dormir e sonhar, que muitas pessoas têm. E esse interesse que eu tinha desde pequenininho, naquele momento, sentado, pensar assim, vou ver se tem o livre-arbítrio, né? E, de fato, fazer o teste. Existe mesmo. Tá? Então, hoje, essa é a palestra. Tá? Espero que tenha dado para pegar um pouco sobre esse assunto tão complicado. Tem muito mais coisa, é muito bonito esse assunto.
Tá? E a ciência não tem absolutamente nada a dizer contra o espiritismo. Tem escolas que estão mais na moda, escolas que estão menos na moda. O bonito é que quanto mais se estuda o cérebro, mais coisas difíceis vão surgindo de explicar. Obrigadíssimo, gente. Elevar nossos pensamentos, agradecer a tudo que nos foi explanado hoje, que cada um leve aqui um pouco do conhecimento que foi passado e que possa aplicar ele no nosso dia a dia. Agradecer a espiritualidade da casa, que está sempre pronta e com paciência para ver nós errarmos sempre e às vezes as mesmas coisas, para que a gente possa mudar essa percepção, uma vez que a gente já sabe, né, no íntimo da gente, a gente sabe, já conhece os nossos erros e que a gente tem que realmente começar esse desenrolar, né, do melhorar, do crescer. Que a gente possa voltar para as nossas casas e exercitar, né, essas possibilidades que nos são colocadas aqui. Que assim seja.